Graça e paz, queridos irmãos. Eu gostaria de comentar essa notícia que você está vendo aqui na tela e aproveitar a oportunidade para explicar melhor uma recomendação que dei para os irmãos em Cristo que fazem parte da congregação que pastoreio a nível local no município onde moro. Preste muita atenção nessa notícia. Família tem culto doméstico interrompido pela polícia em Santa Catarina. Um culto doméstico com 5 pessoas, isso mesmo, com 5 pessoas, foi interrompido pela Polícia Militar de Santa Catarina por ter infringido um decreto do governador Carlos Moisés. Essa notícia é do dia 6 de abril, mas diz respeito a esse acontecimento que foi no dia 2 de abril. Aqui está a dona da casa, ao seu lado o comandante da Polícia Militar e um outro policial, e o texto da notícia diz o seguinte, eu vou deixar na descrição aqui o link. A Polícia Militar de Santa Catarina interrompeu um culto doméstico com 5 pessoas na última quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, na cidade de Forquilinha. Segundo os policiais, o culto teria infringido um decreto do governador Carlos Moisés. Que decreto foi esse? O decreto que proíbe os eventos e as reuniões de qualquer natureza, tanto de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos. Porém, esse tipo de ato, ele vai contra o que diz a Constituição brasileira, porque a Constituição diz que a casa é asilo inviolável, assim como são invioláveis a intimidade e a vida privada. Pois muito bem, pensem comigo, se esta senhora recebeu durante o culto doméstico na sua casa essa intervenção da Polícia Militar, evidentemente é porque foi feita uma denúncia. Uma denúncia foi feita. E interessante é que mesmo antes de eu tomar conhecimento desta notícia, de que uma família teve um culto doméstico interrompido pela polícia em Santa Catarina, antes de eu ter notícia disso, eu alertei os irmãos da nossa igreja, e eu quero aproveitar esse vídeo aqui para explicar melhor o alerta que eu dei, porque eu usei uma expressão ali que deu a entender a alguns irmãos que nós não devemos mais evangelizar. E não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que, para reuniões domésticas ou qualquer outra reunião cristã que ocorra neste momento em que há tantos decretos governamentais coibindo reuniões, nós não devemos convidar pessoas que não tenhamos certeza que são realmente convertidas a Cristo. E, de preferência, só devemos convidar irmãos do nosso ministério, neste momento. E por que eu digo isso? Porque pode acontecer que as pessoas que estamos convidando não participem da reunião e ainda a denunciem. E, principalmente, corremos o risco disso acontecer quando houver uma recompensa para esse tipo de denúncia. Eu não duvido que aconteça esse dia, em que recompensas sejam dadas pelo governo àqueles que denunciarem onde estão acontecendo reuniões, sejam elas de qualquer natureza, incluindo reuniões cristãs. Como, por exemplo, ameaçou de fazer hoje ameaçou o governador de São Paulo a tomar atitudes dessa natureza. Você vai ver aqui agora o trecho de uma entrevista do governador de São Paulo, cedida hoje, dia 7 de abril de 2020, à rádio Jovem Pan. Preste atenção no que ele disse. O tucano reforçou que as pessoas que desrespeitarem a quarentena poderão ser presas pela polícia. Não há ainda uma determinação do governo do Estado de São Paulo da utilização da Polícia Militar, mas
Você prestou atenção no que ele disse? Não há ainda uma determinação do governo de São Paulo na utilização da polícia militar. Não há ainda. Esse ainda faz toda a diferença, porque evidentemente ele pretende fazer isso, como será dito a seguir. Continue ouvindo com a máxima atenção. Mas eu alertei, se as pessoas não respeitarem a quarentena, insistirem em fazerem encontros dessa natureza, musicais, de gastronomia ou de qualquer outra ordem no estado de São Paulo, nós aditaremos a medida para uma ação policial, determinando primeiro a advertência, depois a multa e, na sequência, a prisão. Pessoas que... Você prestou bem atenção e, na sequência, a prisão. Eu vou deixar o link aqui também na descrição para você ouvir quantas vezes precisar para que você compreenda que a perseguição já começou. Muitos estão dizendo, não é a perseguição contra a igreja, porque não é só a igreja que está sendo impedida de ter reuniões, de se reunir. Lembrando que a igreja somos nós, os irmãos em Cristo, quando reunidos. Então, não é só a igreja, dizem alguns, porque também comércios, empresas, fábricas, escolas, faculdades, em qualquer um desses locais não podem mais acontecer reuniões. Pois bem, porém, também a igreja não pode mais se reunir. Você entende isso? Então, no meu entendimento, a perseguição já começou. E qual foi a recomendação que eu dei para os irmãos em Cristo da nossa igreja? Que nesse momento de perseguição, nesse momento nós temos que agir como os missionários que estão em países onde é proibido se pregar o evangelho, e se reuniões cristãs acontecerem, tais pessoas são presas. Nós temos que ter o mesmo cuidado que os nossos irmãos missionários têm. Precisamos seguir à risca a recomendação do Senhor Jesus, que nos disse o seguinte: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. O Senhor nos ensina a prudência. Ainda que no seu estado não aconteça neste momento uma proibição de uma reunião cristã no seu lar, mesmo que isto ainda não esteja acontecendo, é bem verdade que nós já estamos vendo nuvens bem escuras apontando para uma tempestade neste sentido, ou seja, é muito provável que isto aconteça. Então seja prudente, como uma pessoa que, ao perceber nuvens de chuva, ao sair de casa, se previne levando o guarda-chuva consigo. E mesmo se não chover, pelo menos essa pessoa foi prudente. Mas se cair a tempestade, ela não será atingida. Ela não chegará em casa ensopada e correndo o risco de contrair uma enfermidade por causa disso, até mesmo uma pneumonia. Então, sejamos prudentes. Se você participa de reuniões nos lares, não diga para pessoas que não são do seu ministério onde essas reuniões acontecem. Porque no momento em que houver uma recompensa para que se denuncie onde estão acontecendo reuniões, esta pessoa que não é convertida vai denunciar a reunião porque ela quer ganhar a recompensa. Você entende isso? Eu não estou dizendo que você não possa evangelizar. Eu só estou dizendo o seguinte: se você não é o dono da casa onde acontece a reunião, não leve para essa reunião uma pessoa desconhecida. Uma pessoa que, ainda que seja conhecida sua, não é de plena confiança, porque ela pode denunciar o dono da casa onde está acontecendo a reunião para ganhar uma recompensa, ou no mínimo porque ela não gosta de cristãos. E aí você convida, ela não vai para a reunião e ainda denuncia onde a reunião está acontecendo. Percebe como nós temos que ser prudentes, irmãos?
Quero aqui ler mais um versículo que mostra isso. Em Lucas capítulo 21, versículos 16 e 17, o Senhor Jesus profetizou o que aconteceria, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, ou seja, houve uma recompensa para quem denunciasse. E por amor ao dinheiro, pais, irmãos, parentes e amigos nos entregarão. Quem fará isso? Pessoas não convertidas. E alguns de nós seremos até mortos e seremos odiados de todos por causa do nome de Cristo. Esse tempo, esse momento está se aproximando e temos que ser precavidos agora. Temos que agir como os nossos irmãos que estão em países onde reuniões cristãs são proibidas. Temos que agir como eles. Eles evangelizam sim, mas eles só levam para as reuniões cristãs pessoas que eles já têm certeza que realmente se converteram a Cristo, que se arrependeram de seus pecados com lágrimas e que realmente se converteram a Cristo de todo o coração, a ponto de querer ser batizada. Essa pessoa, mesmo que venha a ser perseguida pela própria família, então, tais pessoas, sim, os missionários podem levar para as reuniões cristãs, mas alguém que eles estão evangelizando e que ainda não se converteram realmente, dando frutos dignos de arrependimento, eles não levam para as reuniões cristãs, que fazem em secreto. E eu tenho contato com missionários, e eu sei que eles não levam. Então, tenhamos a mesma prudência deles, a mesma sabedoria deles. Nós estamos num momento em que eu me pergunto se já não chegou a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. O Senhor Jesus profetizou que isso aconteceria. Ele disse: a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Veja o que diz o versículo completo, está em João, capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E eu me pergunto se já não chegou esse momento. Veja que o Senhor não disse quando ninguém mais quer trabalhar. Nós queremos evangelizar, queremos ganhar almas, mas estamos sendo impedidos de fazer isso. Precisamos ter muita prudência, muita sabedoria nesse momento. Eu não posso aqui afirmar que a porta da graça se fechou. Mas quando eu aconselhei a igreja a não convidar pessoas para nossa casa, caso nós estejamos fazendo reuniões de oração, não convidarmos pessoas não convertidas, eu disse, a porta da graça se fechou. Para esse tipo de situação, a porta da nossa casa tem que estar fechada para pessoas estranhas. Tais pessoas não precisam participar de reuniões cristãs para se converterem. Precisam apenas que você pregue o evangelho para elas individualmente. Então, pregue o evangelho, pregue o arrependimento, que elas têm que se arrepender e crer em Jesus completamente para a sua salvação, para que sejam perdoadas e salvas. Pregue o evangelho, mas não convide essas pessoas para reuniões cristãs sem que você tenha certeza que realmente elas se converteram a Cristo. No entanto, se você é o dono da casa e quer convidar alguém, a responsabilidade é completamente sua. Se você é o dono da casa, não vejo nenhum problema de você fazer isso. Agora, se você não é o dono da casa, não exponha o seu irmão em Cristo a um risco de ser denunciado, levando para a reunião na casa dele pessoas desconhecidas. Será que eu fui claro agora? Será que eu consegui esclarecer agora? E mais uma coisa, se você não está entendendo alguma coisa que eu disse, que eu ensinei, fale comigo. Não faça reuniões paralelas para falar a respeito do que eu disse, do que parece que eu disse. Me pergunte, fale comigo.
O meu e-mail é alancapriles@gmail.com. Fale comigo e eu vou esclarecer melhor. Se eu demorar um pouco para responder, peço um pouco da sua paciência. Mas esclareça diretamente comigo e não com terceiros. Põe até aqui mesmo nos comentários a pergunta, que aqui mesmo eu posso responder, e assim é até melhor, porque eu esclareço a outras pessoas que vão ler aqui o comentário. E eu encerro com a promessa do Senhor para quando formos perseguidos. Eu não estou dizendo que você tem que ter medo, que você tem que agir como um covarde. Não é isso, não se trata de covardia, se trata de prudência, para preservarmos o máximo de tempo possível as nossas reuniões. Se elas estiverem acontecendo, eu não posso também aqui dizer, faça reuniões. Não é isso. Inclusive, cada pastor e evangelista de cada congregação do nosso ministério, desde a semana passada, tem autonomia para tomar decisões nesse sentido. Se haverá reunião, se não haverá reunião, porque em cada cidade há uma realidade diferente, há um decreto diferente do governador do estado. Então, que cada pastor e evangelista esteja seguindo a orientação do Espírito Santo e que cada irmão de cada congregação apoie a decisão do seu pastor, do evangelista da sua congregação em relação a isso. Apoie, compreenda, não é fácil. E eu peço que você ore pelo seu pastor, pelo seu evangelista, por aquele que está responsável pelo pastoreio da sua congregação, por menor que ela seja. Ore por esse irmão. Precisamos da sua ajuda em oração. Ore por mim também, não esqueça de orar por mim. E vamos ver a promessa que o Senhor Jesus nos fez e está em Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Aleluia! Não se esqueçam da orientação do Senhor para o nosso ministério. Estejam unidos, tenham sabedoria. Agora falta pouco. E a Deus toda a glória. Amém.